E tudo bem, querida? Bom dia. Nós estamos no Meditação em Provérbios. Seja bem-vinda. Chame mais alguém, que você esteja com a sua Bíblia na mão. Hoje, Deus tem porções especiais para mim e para você, e nós desejamos a você um bom dia, uma boa meditação. 2021 seja o melhor ano da sua vida, porque nós estamos semeando o mês de janeiro com sabedoria. Vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Convido você a fechar os seus olhos. Bondoso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos todo o bem, toda a tua bondade sobre nós. Espírito Santo, és bem-vindo em nossa vida. Fala conosco, traz a tua direção para o que vamos estudar, para o que vamos ler. Seja a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Mais um dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, nós estamos em Provérbios. Hoje é o capítulo 23. Já são 23 capítulos estudados, graças a Deus. E hoje avançamos mais uma porção da palavra de Deus para a nossa vida este ano. Mais um conteúdo de instrução para nós vivermos nesse tempo tão difícil com tantos desafios, né? Então vamos ler. Eu confesso para vocês que eu não consegui sair do início dos primeiros versículos, então eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 8. Quando te assentares para comer com um governador, presta bastante atenção naquele que está diante de ti, e põe uma faca em tua garganta se fores homem de muito apetite. Não cobices seus pratos saborosos, porque a comida é enganadora. Não te fatigues para ser rico, sê sábio e te contenhas. Por que desejarias as riquezas que nada são? Elas fazem asas para si e, à semelhança da águia, voam para o céu. Não comas a refeição do invejoso, nem cobices seus deliciosos manjares. Eu comecei a ler esse capítulo, fui fazendo a leitura e eu fiquei muito presa nesse início, nesses primeiros versículos que começa dizendo: cuidado, presta atenção, quando você se sentar à mesa de um governador, presta atenção em quem está diante de você. Então eu quero falar com você hoje, quero compartilhar sobre mesa, sobre refeição, sobre o partir do pão, sobre alimento. E eu quero trazer para uma aplicação. Às vezes a gente divide, né? A gente fala uma aplicação mais prática, uma aplicação espiritual. E eu quero trazer aqui um contexto de uma maneira que a gente entenda que, na verdade, a mesa ela é muito abrangente. Ela não tem muito essa divisão, né? E nós somos um ser, uma criatura. Deus nos fez de uma forma plena. Você já sabe, nós já temos dados suficientes, da própria ciência, inclusive, quando uma parte do nosso corpo não está bem, a outra também. Nós estamos com a nossa alma angustiada, e isso se perdura muito, pode afetar o nosso corpo. Então, nós somos seres que temos uma integralidade. Nada é tão separado. Nós temos algumas separações, né, que fazemos para estudo, mas a bem da verdade que tudo isso está integrado e a saúde de uma parte depende da outra. Então eu quero trazer esse assunto de mesa, de alimento, de uma maneira muito integral também. E aí eu quero começar falando que ele diz aqui, né? Presta atenção naquele que está diante de você. Então, a seriedade do momento em que você se assenta para fazer uma refeição. Com quem você está comendo?
Porque o perfil da pessoa com quem você está se alimentando diz bastante do que ela está comendo, qual é o tipo de refeição. E a mesa, nós vamos entrar aqui, ela é um lugar de comunhão, é um lugar de compartilhar. Então, o que é que você vai estar compartilhando? Por isso que ele chama atenção, ó, presta atenção, com quem você vai se sentar para comer. E se você for um homem de muito apetite, põe uma faca à tua garganta, ou seja, praticamente não coma. Ou selecione alguns alimentos ali que você entende que não vão te comprometer. A mesa, o alimento, a refeição, ela é um lugar de nutrição para o nosso corpo físico. É onde você traz energia para as células, é onde você se revigora fisicamente. Já viu quando você faz um dia inteiro de jejum, como é que seu corpo fica, né? Às vezes dá até um desespero. Tem pessoas que fazem 2, 3 dias de jejum. E é um sacrifício muito grande para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele foi planejado, ele foi feito para comer, para se alimentar. Então é um lugar de alimento para o corpo, nós somos nutridos, nós temos energia, um prato de refeição, um lanche, uma fruta que você come, é nutriente para o seu corpo físico, para você trabalhar, para você se movimentar, para você raciocinar. Hoje a neurociência já trouxe a informação, a gente já está sabendo que o cérebro ele consome, né, energia, e a gente precisa do alimento para que o nosso raciocínio, para que o nosso cérebro tenha um bom funcionamento. Então é um lugar onde nós estamos nutrindo o nosso corpo. É um lugar também de nutrição para a alma. Quando eu comecei a ler esse capítulo, eu me lembrei, e daí eu vou trazer algum conteúdo deste livro da Devi Titus, né? Não sei se você conhece, se você já leu. É um livro muito importante, ela traz esse princípio da mesa. E nós podemos aproveitar muito e rever muito do que está acontecendo na nossa rotina de umas décadas para cá e voltarmos, né? É um princípio muito importante. Eu recomendo você a ler esse livro e a colocar em prática o que ela propõe. E alguns pontos do que eu vou trazer para você passam pelo que ela traz aqui no livro. A nutrição da alma. A mesa é um lugar de comunhão. Hoje nós temos uma rotina, na grande maioria das casas, a gente vê um estresse muito grande, as pessoas não se reúnem para comer juntos, cada um come num horário, o fast food, o salgadinho, né? E isso é muito prejudicial, isso é nocivo, na verdade, para as nossas emoções, inclusive, não só para o corpo, porque às vezes você come fora, você come qualquer coisa, você come na frente da TV, você nem percebe o quanto você está comendo, aí você come demais, né? Então, tem uma série de questões que a gente pode trabalhar, que eu não vou entrar muito aqui, mas que você pode depois buscar também esse conteúdo. Então, em relação à nossa alma, às nossas emoções, ao equilíbrio, ao fortalecimento familiar. E quando eu falo família, gente, quero abrir um parênteses. As famílias hoje têm configurações bem variadas, né? A família, mãe, pai, filhos pequenos, filhos adultos. Temos as famílias que foram constituídas e houve divórcio, e tem família mista, tem mães sozinhas que assumem a casa, então é só mãe e filhos, tem pai e filhos, seja qual for a configuração da sua família. Então, quando eu disser família, às vezes é você e sua mãe, né? Você cuidando da sua mãe ou de alguma tia, algum parente. É a família. Nesse lugar da mesa, é um lugar que nós podemos ter essa comunhão, que nós podemos falar dos nossos sentimentos, que um filho pode contar algo que aconteceu,
que o seu marido pode dizer das preocupações dele, em que você também pode compartilhar das suas expectativas, né, das suas frustrações. Você pode colocar isso. Então é um lugar de comunhão, é um lugar de comunicação, é um lugar de conexão, é um lugar de conversa. Se nós temos perdido isso, nós devemos voltar, porque a mesa é isso. A mesa é o lugar onde nós podemos compartilhar. Nós vemos Jesus nos evangelhos, como Jesus vivia a mesa. Quando ele não estava orando e não estava com as multidões, ele estava à mesa com alguém, compartilhando do amor dele, compartilhando, ouvindo as pessoas, comendo junto com as pessoas. Então Jesus, ele se assentava para comer com o Zaqueu, com os pecadores, que foi criticado, inclusive. Então, muitas situações a gente vê Jesus ali. E por isso que o Provérbios começa aqui, presta atenção com quem você está comendo, porque as suas emoções estão envolvidas nesse momento. Qual é o ambiente que nós estamos colocando à nossa mesa? É um momento em que as nossas emoções serão alimentadas. E o que é que nós estamos colocando como alimento para as nossas emoções? Muitas vezes a gente se senta à mesa com pessoas que gostam de fofoca e começam a falar mal. Então você tem que prestar atenção, não permita isso. Se você perceber isso, se você estiver numa situação que você não tem, como ele diz aqui, é quando você se sentar com o governador. Fala de uma figura, governador, de autoridade. Agora, as autoridades, elas não são necessariamente autoridade espiritual sobre você. Então, põe uma faca em tua garganta. É melhor você não comer dessa comida. Não compartilhe isso. Pessoas que falam mal, pessoas que reclamam demais. Às vezes a gente faz isso na mesa, um filho faz e você deixa para lá, às vezes é um momento de irritação, não deve ser assim. Eu quero convidar você nesse dia, nesse momento que nós estamos em Provérbios, nós estamos buscando sabedoria. Vamos reverter essa situação na nossa casa. Eu não sei qual é a situação da sua casa, pode ser que você tenha mantido isso ao longo do tempo e eu parabenizo você se você tem conseguido, mas se não, é tempo de nós voltarmos e revermos e ir colocando de novo a mesa para você e para os seus, para a sua família, para a sua casa. E evitar essas conversas. Lá nas cartas, Efésios Paulo diz assim, olha, evitem conversas tolas, gracejos obscenos, falatórios inúteis. Em Filipenses ele diz, tudo que é verdadeiro, a Camila citou esse trecho ontem, tudo que é honesto, se tem alguma fama, se tem algum valor, pensem nisso e falem isso com cânticos espirituais, com louvores a Deus. Então Paulo nos recomenda nós falarmos em todo o tempo, o que dirá a mesa, que é o momento de compartilhar. A mesa é um lugar de, quando nós falamos em alimento, eu tenho certeza que você, como eu, tem aí recordações de alguns alimentos, algumas comidas que você gosta, que você tem lembrança da sua infância. Às vezes a gente sente até o cheiro daquilo que a mãe preparava, que uma avó preparava. Eu tenho algumas coisas assim, eu tenho um bolo de cenoura que eu não esqueço nunca e que ninguém faz igual a minha mãe. Posso comer na melhor padaria do mundo, não tem igual aquele que minha mãe fazia. Ela fazia uma forma imensa de bolo de cenoura, com aquele açúcar por cima. Aquilo era uma delícia. Então, olha o prazer que eu falo disso, né? Porque havia uma emoção naquilo. Havia a minha alma estava ali recebendo o carinho com que ela fazia aquilo, né? Arroz doce. A minha mãe fazia também um frango, fazia não, faz ainda, um frango assim com molho de, aquele tempero vermelho coloral, né? Aquele caldinho assim, também nunca comi em lugar nenhum igual, gente. Então nós temos essas recordações porque elas estão atreladas com as nossas emoções. Então olha como é importante. Agora,
O contrário também é verdadeiro, né? Quando você se senta e tem uma mesa de intriga, uma mesa de confusão, uma mesa de briga, é isso que você vai se lembrar. E você, o que é que você vai querer fazer? Você vai querer se afastar da mesa. Por isso, muitos de nós, muitas casas, não têm mais esse hábito, pela correria, mas também por isso, né? Por essa negatividade. E é o que o Provérbios está nos aconselhando. Olha, no versículo 6, ele diz: não comas a refeição do invejoso, né? Então, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que fala mal, uma pessoa que nunca está satisfeita, uma pessoa que só reclama, ou só ela fala, né? Às vezes você está ali numa mesa com 8 pessoas ali, só uma pessoa fala, ela não consegue ouvir. Então, a gente observar, prestar atenção, qual é o ambiente, qual é essa pessoa com quem você está comendo, porque aquilo que estiver na mesa dela faz parte, diz respeito, você é o que você come. Gente, não é verdade? Você come determinados alimentos, sua pele fica mais, às vezes muda um pouquinho a cor, dependendo se você come muito alimentos amarelos, né? É muito interessante. E então é esse lugar à mesa de você nutrir as suas emoções também. Você nutre o seu corpo, você nutre a sua alma e você nutre também o seu espírito. A nutrição espiritual. Você, quando você vai se alimentar, existe uma palavra de agradecimento, né? De gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado por esse alimento. Então, a mesa é um dos princípios importantes e que ela traz aqui no livro, né? Vou mostrar de novo para quem não viu no início. Nós temos o hábito de agradecer. Então, se nós conseguirmos fazer 3 refeições na mesa por dia, nós vamos ter 3 momentos para sermos gratos a Deus. Agradecer por aquele alimento, por aquela provisão, né? Agora, a gratidão, isso vai nos incentivar a agradecer. E se você tem filhos pequenos, filhos que ainda estão aí com você, não deixe de imprimir na mente deles esse princípio da gratidão, de agradecer a Deus, né, por ter essa provisão. Deixa eu ler aqui para vocês, eu anotei uma frase desse livro. A autora afirma: cada vez que damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Deus chega para jantar. É bonito, né? Então, quando você agradece, Jesus está ali, se faz presente à sua mesa. Uma das histórias bíblicas que eu mais amo é a história do caminho de Emaús. Vocês conhecem essa história? Os 2 discípulos que estavam muito frustrados, decepcionados, tristes, porque Jesus, que era o Messias que eles criam, havia morrido e já era o 3º dia e Jesus não havia ressuscitado ainda. Quer dizer, eles não sabiam. Até ouviram falar, mas não acreditaram. E eles estavam andando, Jesus aparece e começa a conversar com eles. E eles vão sentindo, né, aquele ardor no coração. A presença de Jesus traz um ardor, traz algo diferente. E eles foram sentindo isso. E quando chegou ali perto da casa deles, eles insistiram com Jesus: entre em nossa casa e venha cear conosco. E o que aconteceu? Essa história está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Eu não anotei, é bem já no final, depois eu coloco o capítulo. E eles insistem, Jesus entra, e o que acontece à mesa? Jesus dá graças e parte o pão. E quando Jesus parte o pão, compartilha com eles, os olhos deles se abrem. Olha, gente, que coisa mais importante que é a mesa, a presença de Jesus. Os nossos olhos vão se abrir, nós aprendemos a agradecer, os nossos olhos se abrem. E um outro ponto muito importante é a memória, a lembrança.
Nós fazemos orações muito rápidas, né, à mesa. Senhor, muito obrigado por esse alimento, amém. Não é assim? Alguns estendem um pouco mais, né? Outros pedem, intercedem, aqueles que não têm. Tá tudo certo isso. Mas, a bem da verdade, que Jesus na última ceia, ele recomendou aos discípulos. Jesus ali, antes de ir para a cruz, ele teve um último jantar com os seus discípulos. E são capítulos lindos ali, extensos até. Foi uma conversa muito longa de Jesus à mesa. Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus fala coisas importantes ali para eles, traz informações importantes antes de ir para a cruz. E depois, para Paulo, Jesus se revela dizendo, é um texto que você sabe de cor, você que conhece a Bíblia, você deve saber de cor esse texto, porque é lido em todo culto de ceia, né? Todo momento de ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Vamos ler esse aqui. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Graças a Deus, porque Jesus, ele está presente todos os dias à nossa mesa. Quando nós paramos para fazer uma refeição, quando nós estamos ali, temos esse momento de comunhão, é isso que ele quer de nós, ele quer comunhão. Ele quer comunhão na família, ele quer comunhão entre as pessoas. Às vezes você pode convidar uma amiga para fazer uma refeição. Pode ser algo simples, pode ser um lanche, pode ser um biscoitinho com chá, pode ser apenas um suco, mas você senta ali e você fala: Senhor, muito obrigada. E você lembra do quê? Do corpo de Jesus partido na cruz. Do corpo dele, que foi partido e que esse sacrifício que derramou sangue traz para nós redenção. É isso que Jesus está falando aqui. Quando vocês se reunirem, eu sei que nas nossas comunidades nós fazemos isso geralmente uma vez por mês, né? A maioria das igrejas assim fazem. E naquele momento a gente tem ali um ato simbólico, mas a bem da verdade é que o sentido da ceia mesmo é a refeição, é você se reunir com seus amigos, com seus irmãos, para ter essa comunhão, esse compartilhar, esse momento de agradecer, de reconhecer que é Deus que provê todas as coisas. E é um momento de você lembrar, é um memorial, lembrar que Jesus Cristo deu a vida dele por você. E essa redenção, ela traz para nós perdão. Então, cada vez que você se senta à mesa para você ter uma refeição, você lembra disso. Lembra que Jesus foi partido, o corpo dele foi partido para você ter perdão, para você ter cura, para você ter libertação, para você ter alegria, para você ter provisão, para você ter direção. Tudo isso nós temos com o sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus queridos, a palavra do Senhor nos diz nesse texto: lembrem-se todos os dias que há redenção, todos os dias que há perdão, todos os dias que há amor, todos os dias que há provisão, que há libertação, que há tudo que nós precisamos. Jesus é o pão da vida. Ele disse isso lá em João 6:38, se não me engano. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão. É tão sério a seriedade, né, com que a Bíblia trata a mesa, que quando Deus chama Moisés para construir o tabernáculo, um dos elementos que ele traz para Moisés é a mesa, e ele fala onde você vai colocar os pães da presença. Então a presença, quem era? Jesus. Jesus. Então, quando eu e você sentamos à mesa, nós estamos
recebendo essa presença, que é Jesus, o pão da vida. E aí ele nos traz a comunhão com o outro, ele nos traz perdão, ele nos traz redenção, nos traz direção, tudo que nós precisamos para este ano. Esse ano nós estamos aqui nesse mês de janeiro buscando sabedoria, e hoje, a chave de hoje é sentar à mesa, agradecer, nutrir o corpo, nutrir as nossas emoções, ter comunhão com a família, compartilhar, comunicar, e nós lembrarmos principalmente esse ponto, lembrar, ter em memória o sacrifício de Jesus Cristo. Lá em Êxodo também tem a história, a Páscoa é a história da redenção também. Quando Deus vai libertar o seu povo, é isso que ele fala: olha, vocês vão fazer um jantar, vai ter um sacrifício, vocês vão comer, antes de sair vocês vão se alimentar. E isso também é um memorial. Depois Deus fala para Moisés: olha, isso é um memorial, vocês têm que contar para os filhos de vocês, de geração em geração. É uma festa estabelecida por Deus para o seu povo, para lembrar, para ter esse memorial. E o meu coração está muito cheio, por isso que eu me emociono, porque é cada dia uma revelação para nós. E nós temos essas chaves para caminharmos nesse ano em vitória. Eu tenho certeza que vai ser uma grande vitória para você. Esse ano você rever, você verificar como está a sua casa, como está a mesa da sua casa. Às vezes a gente deixa a mesa cheia de coisas, né? Cheia de tantas outras bagunças até. Depois que eu li esse livro, eu ainda não estou como eu gostaria, mas eu já dei alguns passos, né? Já procuro deixar ali mais organizado, mais limpo. Sempre que eu vejo que tem alguma sujeira, eu já vou, né, higienizo. E estou com um olhar muito mais cuidadoso com a mesa da minha casa. Então, essa valorização que a palavra traz, né, sobre a mesa, Deus trouxe para Moisés a instrução que ali estaria o pão da presença. Outro exemplo que eu queria trazer rapidamente é sobre Daniel, gente. Vocês lembram? Quando eu comecei a ler esse Provérbios, já me veio o Daniel, que ele é trazido. O povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele chama um chefe dele e fala assim: olha, eu quero que vocês tragam rapazes, jovens, sem defeito, de boa aparência, cheios de sabedoria, inteligência e instrução, com capacidade para servir no palácio. E aí, entre esses jovens, vem Daniel. E o rei fala assim, ó, no versículo 5 do capítulo 1 de Daniel: o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos. Aí depois, Daniel, no 8, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu para o chefe para que eles se alimentassem de legumes e água. E o chefe ficou com medo deles ficarem fracos. Mas depois você lê a história. O resultado é que depois de 10 dias, eles estavam muito mais vistosos, muito mais nutridos que os outros. Então foi uma escolha que Daniel fez. E Daniel fez confiando no Senhor. Porque eles iriam comer só legumes. Ele rejeitou o banquete daquele rei, porque provavelmente Daniel conhecia o perfil daquele rei, e que é exatamente essa pessoa que é o governador. Presta atenção naquele que está diante de ti. Não cobice seus pratos saborosos, porque é comida enganadora. Já pensou se Daniel come daquela comida? Se Daniel participa daquela comunhão com o rei, nós não teríamos esse homem que Deus deu a revelação do Apocalipse para ele, de tudo que ia acontecer, do anticristo, de toda a história, daquela estátua que conta a história dos impérios
Deus deu para ele essa revelação, mas essa foi uma opção de Daniel, que ainda é jovem, pôde ter a sabedoria de perceber quem era o perfil daquele homem e não participar. E ele, com sabedoria e com humildade, confiando em Deus, ele teve uma atitude de pedir para aquele chefe e ele foi atendido. E Deus honrou a atitude de Daniel, honrou e abençoou. Então, essa sabedoria que nós precisamos também desenvolver. A vida de Jesus, eu já falei com vocês, sempre compartilhando, né? E um outro ponto que eu não posso deixar de falar é sobre as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9 diz, nos convida, né, para a ceia, para as bodas do Cordeiro. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Então, o primeiro evento que vai ter do nosso encontro com Jesus, do noivo e da noiva, é uma refeição, é um banquete de casamento. Então, a importância que a Bíblia, que a palavra de Deus traz para esse momento, para a mesa. Para eu não falar mais, gente, porque senão eu vou ficar falando muito aqui com vocês, eu quero convidar você agora para a gente encerrar com o Salmo 23. Depois, se a Eli tiver algum acréscimo, né, que às vezes tem um ponto muito importante que eu deixei passar, diz assim, preparas para mim, no versículo 5, tá? Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu quero convidar você para essa mesa que Jesus, o autor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o teu pastor, ele prepara uma mesa para você, diante dos seus inimigos. E nós podemos citar alguns inimigos, sabe? Esse ano nós temos a incerteza, a insegurança, tudo por conta dessa pandemia, desse vírus, né? A questão da saúde. Tudo isso é um inimigo que tem nos assolado. Escassez, injustiça, às vezes pessoas que falou coisas contra você, que não é verdade, palavras que você ouviu, que te magoou, uma enfermidade séria que você está, alguma outra dor emocional, uma depressão, uma tristeza, ou até mesmo a solidão, né? A solidão, a gente está falando de mesa, mas eu sei que tem hoje muitas pessoas sozinhas, muitas mulheres que estão sozinhas no compromisso das suas casas, com seus filhos para dar conta sozinha, ou às vezes até sem os filhos mesmo, você está sozinha, só você. Eu quero te incentivar, não deixe de sentar à mesa. Sente à mesa, põe a mesa para você, que seja ali um pratinho de fruta, sente ali, porque Jesus vai estar presente com você. Pode ser que seja um homem que você se encontra sozinho, tenha esse hábito também, não deixe para você fazer todas as suas refeições fora, mas traga alguma coisa, põe a mesa e sente você ali. Pode ser que você, homem, que cuida dos seus filhos, faça isso com eles, e você tem a sua esposa, incentive a sua esposa a fazer isso, ajude a sua esposa, ajude no preparo, ajude a comprar as coisas, a ter, sabe, esse cuidado, a priorizar esse momento. Seu lar vai ser abençoado, seus filhos vão ser instruídos na palavra de Deus, porque a presença de Jesus vai estar aí presente. Vocês vão ter comunhão, vocês vão ter mais amor um com o outro, mais cuidado, você vai estar mais perto dos seus filhos, da sua família. Às vezes é um parente que faz tempo que você não vê, convide para jantar na sua casa, convide para fazer às vezes um café, uma coisa rápida. Você pode ter muitas ideias e fazer isso em nome de Jesus. Vamos mudar essa realidade. Amém? Eu deixo esse convite para você. Há uma mesa preparada. Jesus, o bom pastor, nos convida. Não se sinta sozinho. Não fique sozinha. Não se curve à solidão, porque há uma mesa diante desse inimigo. E é na mesa que ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ungir a cabeça para a ovelha
é uma proteção para a ovelha. E então é nesse lugar da mesa que você recebe proteção também. Você recebe essa unção. Amém? Ele Nossa, tá lindo demais isso, menina! Este sábado está explodindo. Aparecida compartilhou a história dela, que ela já leu esse livro e fez vários comentários. Maravilha a experiência dela. Eu contei a minha experiência também quando eu li esse livro, mudou uma página da minha vida, foi libertador ler esse livro. Eu gostaria de deixar também um comentário que a Aparecida fez ainda sobre a mesa. Jesus falando com João, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Jesus falando, lá no Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda Jesus usando a figura da mesa. Maravilhoso, maravilhoso. pelo menos uma refeição ao dia, né? Se nós conseguirmos ter esse momento, vai ser incrível, vai ser uma mudança incrível na nossa casa, na nossa vida. É um momento que você também desliga um pouco, que você se concentra ali em você, no alimento que Deus preparou, e você pode lembrar que ali Jesus está com você, que Jesus está presente, né? Seja na comunhão da sua família, seja você sozinho, você está em comunhão com Deus. Você não está sozinho, você está com Ele. E ouse, convide alguém para comer com você, né? Quantas pessoas estão sozinhas e fica cada um comendo no seu canto? Não. Convide de vez em quando, chama alguém, olha, venha, vamos, faça Vale a pena, gente, investir esse tempo, viu? Vale a pena esse preparo. Então, essa é a chave de hoje do livro de Provérbios. Nem consegui falar sobre outros versículos que são tão importantes quanto, né? Mas essa é a porção de hoje para nós. Que você pode deixar o seu sim, tem um comentário aqui. Não tive mesa na infância nem na vida adulta, mas é tempo de fazer uma mesa, viu? Prepare aí a sua mesa, e mesa grande, mesa pequena, com toalha, sem toalha. Enfim, prato descartável, prato de... Ju, me dá licença. Aí, nesse livro, também ela mostra a importância da gente ter uma mesa bem posta, de uma mesa bem arrumada. Por quê? Para desmistificar que vem visita. Hoje tem gente de fora. Quando tem gente de fora, é a melhor toalha, é o melhor talher, é a melhor louça. Para desmistificar isso e para a gente valorizar a nossa família, que é o bem mais importante, depois de Deus, o bem mais importante é a nossa família, a Devi Titus, ela sugere que a gente faça uma mesa bem posta, de visita, que não é visita, mas é para honrar os familiares. Já deixo aqui o meu bom dia e o meu agradecimento a todas. Amém. E que você tenha ideias, né, de como é que você pode organizar isso dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades, mas não deixe de fazer de alguma maneira. Grande abraço, gente. Até.